irmãos, hoje o nosso púlpito aqui está diferente. Nós teremos a nossa cantata à noite e já está preparado o ambiente então para louvarmos ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti porque já temos a oportunidade de apresentarmos louvores ao nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba, sim, como oferta de gratidão pelas incontáveis bênçãos na nossa vida, e a principal delas, sermos chamados, escolhidos e justificados em Cristo. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, muito pelo contrário, afrontamos a Ti, como já foi dito, ó Pai, com as nossas atitudes pecaminosas. E nós, Pai, reconhecemos que se o Senhor fez isso, fez por amor. Nós louvamos o Teu nome. E agora, Pai, diante da meditação da Tua palavra, carecemos, ó Pai, da instrução, da iluminação do Teu Santo Espírito, na ministração e no entendimento da mesma. Nos ensine, ó Senhor, através da Sua palavra, como melhor servir-Te, como melhor agradar ao Senhor com a vida que nós temos. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos receba, Pai, sempre, Pai, como filhos amados, e dá-nos sempre a consciência desta condição de filhos, de servos do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa luta por santidade, nos fortaleça a cada dia, por favor, Senhor, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, é um teólogo americano reformado, chamado David ou Kevin DeYoung. Ele é pastor sênior da igreja da Aliança de Cristo, na Carolina do Norte. Ele disse certa vez: não é convincente dizer que você é um filho de Deus, se você não tem nenhuma das características do seu pai. Vou repetir: não é convincente dizer que você é um filho de Deus, se você não tem nenhuma das características do seu pai. Queridos, uma das grandes dificuldades que nós percebemos no cristianismo contemporâneo é o relacionamento íntimo da igreja de Cristo, que ela nutre com a sociedade qual está inserida. Infelizmente, queridos, é um relacionamento tão próximo, que há quem diga que há pouca diferença entre um convertido dentro da igreja com um incrédulo fora dela. Aqui eu não estou falando de amizades, e sim de influências que o mundanismo exerce na igreja, na vida dos seus membros. Nós não vamos ser retirados deste mundo antes da morte ou da volta do Senhor Jesus. E Jesus, ele pede isso na oração sacerdotal, quando em João 17, 5 ou 15 ele diz: Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas, meus irmãos, necessitamos que o mundo seja retirado de dentro do nosso coração, pois isso tem consequências, e consequências sérias em nossa comunhão com o Senhor. No capítulo 4, temos essa exortação de Tiago. Mas antes, queridos, algumas informações, elas são necessárias. O livro de Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Um livro que de repente não teve a sua aceitação tão tranquila pelo reformador Lutero, e ele tinha essa carta como palha. Tiago, queridos, já dito num domingo desses, há 2 atrás, ele não é
o apóstolo. Esse Tiago que nós temos nesta carta, ele é o meio-irmão de Jesus Cristo. Aquele que durante o ministério do Senhor Jesus era um incrédulo. E se você ler no capítulo 6 de Marcos, a gente vai ver a incredulidade não só dele, mas de toda a família dele. E que na ressurreição de Jesus, ele se converte. E a gente vê, logo no capítulo 1 de Atos, enquanto eles aguardavam a descida do Espírito, a gente já vê esse meio-irmão de Jesus convertido. Tiago veio a ser, queridos, uma das colunas da igreja primitiva, e a gente vê isso no ápice, no capítulo 15, quando ele é uma espécie de mediador diante da controvérsia que é tratada por conta do judaísmo. Este meio-irmão de Jesus teve uma morte parecida com a do grande diácono Estevão. Ele foi apedrejado no Sinédrio, e essa carta é escrita entre os anos 45 e 50. Se você puder observar no início da carta, Tiago endereça a mesma às 12 tribos que se encontram na dispersão, e ele faz uma referência a judeus convertidos, queridos, que de repente por conta do anúncio do Evangelho, eles são dispersos. Isso acontece logo após o apedrejamento de Estevão. No início do capítulo 8, a gente vê esses irmãos indo para os mais diferentes lugares do mundo, anunciando que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser o nome do Senhor Jesus. Voltando à questão do amor ao mundo, ou mundanismo, que é a questão levantada e tratada. E esse assunto não é exclusivo apenas no capítulo 4, a gente vê já no final do capítulo 3, dos versos 13 a 18, Tiago fazendo um contraste a respeito da sabedoria. Ele contrapõe a sabedoria mundana com a sabedoria do alto, quando ele diz nos versículos de número 13, ou desculpe, o verso 15, onde ele diz que a sabedoria mundana é terrena, animal e demoníaca. Característica de um coração com inveja amargurada, sentimento faccioso, registrado no versículo 14. E a sabedoria vinda do Senhor, e essa sabedoria é registrada no verso 17 do capítulo 3, é lá do alto, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. No capítulo 4, queridos, as características dessa sabedoria mundana, como pano de fundo, e repito, terrena, animal e demoníaca, produz todo tipo de amargura naqueles que não promovem paz. É com isso em mente que o autor faz uma pergunta no verso 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E a resposta de Tiago é simples: dos prazeres que militam na vossa carne, dos desejos pecaminosos que estão em guerra comigo e contigo em nossa alma. Pois é justamente isso, queridos, que o convertido encontra na sua vida com Deus: uma eterna batalha, onde os desejos pecaminosos que habitam em nós, enquanto em carne, contra o Espírito de Deus que habita em nós. Do verso 1 ao verso 10 do capítulo 4, Tiago identifica os inimigos da nossa alma nesta guerra, e o primeiro deles, do verso 1 ao verso 3, é justamente a carne. ênfase na prática mundana produzem prazer nessa carne. O grande problema, meus queridos irmãos, é que esse prazer carnal, na maioria das vezes, afronta o Senhor e consequentemente nos afasta dele. No verso 2, o meio-irmão de Jesus fala da cobiça, que é o desejo de possuir aquilo que é do meu próximo, condenado no 10º mandamento do Decálogo. O próprio Tiago diz que essa cobiça gera morte, no capítulo 1, verso 15. Dentro dessa perspectiva, Tiago finaliza essa parte do texto falando sobre a oração. Os pedidos que fazemos para o Senhor não são atendidos. E por que não são? Pergunta o autor. Porque tem o propósito de satisfazer a nossa carne, ou como ele mesmo diz, esbanjardes nos vossos prazeres. O certo é que devemos ou não devemos dar lado para a nossa carne, nem para suas concupiscências,
Devemos vigiar o tempo todo para que a sua influência não norteie a nossa fala, o nosso comportamento e a nossa maneira de pensar. O segundo inimigo identificado por Tiago, do versículo 4 a 6, é o mundo. Tiago diz que a amizade do mundo, e aqui nós podemos nos referir a essa sociedade caída, a amizade com ela se caracteriza em inimizade com Deus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 6, verso 24 de Mateus, já disse que nós não conseguiríamos servir a dois senhores. Ele diz: ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezarás o outro. É incompatível essa amizade, queridos, não dá liga. Tiago diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor. E muitas vezes nós, como corpo de Cristo, como servos do Senhor, queremos andar nesses dois mundos. Não queremos ser odiados, maltratados, rejeitados, como o nosso mestre foi e é, por conta da nossa vida de piedade. Então, estamos dentro da igreja, e muitas vezes queremos também receber os aplausos desse mundo, ter o comportamento desse mundo, vestir as vestes desse mundo, ouvir as músicas aplaudidas por esse mundo, cantadas muitas vezes nos shows e nas boates da vida. E tudo começa no verso 4, quando Tiago fala que nós devemos ter o cuidado em não ser amigos do mundo. Continua, queridos, após contaminados pelo mundo, já dito no capítulo 1, verso 27, após passamos a amar esse mundo, como o apóstolo João diz na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, do verso 15 ao 17, e dando continuidade, nos conformamos, tomamos a forma do mundo, exortados pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, e o resultado disso tudo é sermos condenados com o mundo, como o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 11, 32. Amizade do mundo, queridos, ou com o mundo, é uma espécie de adultério espiritual. Romanos 7, 4 diz que nós estamos casados com Cristo, pertencemos a Ele, devemos ser fiéis a Ele, conforme Isaías capítulo 54, verso 5, que diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra. Meus irmãos, não dá para ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Spurgeon certa feita disse: aquele que merece o sorriso do ímpio deve esperar a desaprovação do Senhor. Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. O mundo nos envolve, ou envolve as pessoas pouco a pouco. Ninguém se torna um viciado em álcool do dia para a noite. Ninguém se lança de cabeça nas aventuras loucas das drogas no primeiro trago ou na primeira picada. Ninguém começa uma vida licenciosa num primeiro flerte. A sedução do mundo é como uma pequena fenda numa grande barragem. Começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Tiago identifica o terceiro inimigo, do verso 7 ao 10, o diabo. Carne, mundo e diabo. A parte do texto lido no início identifica o terceiro inimigo das nossas almas, e ele nos ensina como tratá-lo. As orientações de Tiago, queridos, é certa para todos os outros inimigos, não apenas o diabo, mas a carne e o mundo, como um remédio que combate um mal e tem efeitos para vários outros males. Observem a ordem de Tiago. Em primeiro lugar ele diz: sujeitai-vos a Deus. A conversão é uma mudança de reino, meus irmãos. Saímos da ditadura do mundo, da sujeição da carne, do império das trevas, e somos transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 13.
Antes estávamos sujeitos a todo tipo de escravidão do mal, agora nos tornamos servos de Cristo, e ao Senhor devemos devotar a nossa vida, sujeitar tudo o que temos e somos a Ele. A sujeição é a plena obediência à palavra do Senhor. Cristo é Senhor das nossas vidas. Tiago trata melhor isso na sequência do capítulo 4, do verso 13 a 17, quando ele enfatiza a expressão que no dia a dia deve ser usado por todos nós: se Deus quiser. No verso 15, a segunda ordem: chegai-vos a Deus. Esse achegar-se é um tipo de aproximação, conforme o da sarça ardente no chamado de Moisés, registrado em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando diz: tira as sandálias dos pés, que o lugar que pisas é santo. O Senhor é santo, e Ele não admite um mundano, um pecador não arrependido em sua presença. Esse achegar-se é com mãos e corações purificados, diz o nosso autor. É aquilo que o apóstolo João ensina em sua primeira carta, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, queridos, com o perdão, a culpa do nosso pecado é retirada. E quando confessamos, não apenas o perdão recebemos, mas recebemos também a purificação dos nossos pecados. Nós somos limpos, ou seja, mãos e almas puras diante do Senhor. É o que Tiago diz no capítulo 4, verso 8. Terceira ordem: quebrantai-vos, ele diz no verso 9. As ordens afligi-vos, lamentai e chorai, demonstram sentimentos de um coração quebrantado, atitudes que expressam arrependimentos dos nossos pecados. Tiago diz que o riso e a alegria, promovidos pela satisfação dos desejos carnais, devem ser transformados em pranto e tristeza. Isso não é uma novidade. No Salmos capítulo 51, verso 17, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ainda no Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o salva de espírito oprimido. Quebrantado, amados, é o oposto dos soberbos. Tiago diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme o versículo 6. Por fim, a ordem é: humilhai-vos. Humilhar-se significa render-se, submeter-se, prostrar-se diante do Senhor, depender do Senhor em tudo, reconhecer que o meu eu tem que diminuir, e o nome do Senhor e a palavra do Senhor crescer na minha vida, no meu coração. Em tudo o Senhor Jesus deve ter a primazia nas nossas vidas. É a vontade do Senhor soberano que deve reinar sobre a minha vontade. Como aquela oração que Jesus faz no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, queridos, olhando ainda para o texto, quando nós fazemos isso, 3 consequências nós observamos, e aqui partimos para a conclusão. A primeira delas: quando nós nos sujeitamos, nos humilhamos, quebrantamos diante do Senhor, nos achegamos até Ele. O texto diz, queridos, que essas atitudes implicam em fuga do inimigo das nossas almas. O texto diz: e o diabo fugirá de vós. Presta atenção nisso. O diabo não consegue derrubar um crente que tem na santificação o grande objetivo da sua vida. Perseguição não derrota o cristianismo, assassinato não derrota um crente.
O que derrota uma visão errada da palavra do Senhor é sujeitar ou ceder à tentação, e quando pecar, não se arrepender dos mesmos. Se nos sujeitarmos a Deus, nos achegarmos a Ele, nos quebrantarmos e nos humilharmos diante do Senhor, pode vir todas as hostes malignas que vai bater em ferro frio, vai perder tempo. A segunda consequência: o Senhor chegará até vocês, diz Tiago. A segunda promessa é que quando nos aproximamos do Senhor, a consequência prometida na palavra de Deus é que o Senhor se achegará até vós. O Senhor jamais despreza aquele que o busca de todo o coração. Jeremias 29, 13 e 14, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele se deixa encontrar. Exemplo clássico, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Quando ele no mundo negociando seus princípios e valores, ele resolve voltar. Ele volta, ele não encontra um pai com as costas viradas. Não encontra um pai dizendo: você fez o que você fez, agora você vem aqui, toma teu rumo. Ele não faz isso. Ele recebe o filho de braços abertos, chega até ele. Terceira consequência: e ele vos exaltará. Você não precisa se exaltar ou buscar exaltação para o seu nome. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele mesmo faz isso, e Ele faz com excelência, de maneira perfeita. Foi assim que aconteceu com todos os homens e mulheres do passado, que se humilharam na presença do Senhor, foram pelo Senhor mesmo exaltados em tempo oportuno, ainda que demore, mas o tempo do Senhor acontecerá. Lembramos, queridos, no livro de Esther, de Mordecai, a Bíblia fala que ele denunciou um motim contra o rei da Babilônia, e aquilo a princípio ficou no esquecimento, mas um belo dia Deus incomoda o rei, e ele lê lá na história, nos anais da história, e ele lembra que um homem fez bem para ele, e depois de muito tempo, queridos, ele honra aquele homem. E nós pensamos: pastor, mas é um incrédulo mundano. Todos estão sujeitos ao Senhor. Toda criatura está sujeita ao senhorio do Senhor. Não pensemos, meus queridos, que este mundo e a sociedade caída não cumpre propósitos, porque ela cumpre, não os meus, mas os do Senhor, e no tempo oportuno Ele nos exaltará, se não aqui na terra, com a bênção do lar celestial, habitarmos eternamente com Ele, que era algo maravilhoso, mais maravilhoso do que isso. E eu quero encerrar, queridos, trazendo algumas aplicações para os irmãos. Primeira delas: preze pela amizade com o Senhor, como fez Davi, que foi considerado amigo de Deus. Lute em oração, lute contra o mundanismo que tenta invadir a tua casa, que tenta invadir com o teu coração. Resista, diga: não ando por esse pântano, não ando por essa areia movediça, porque eu sei aonde isso vai parar, eu sei as consequências disso. Por mais que seja bonita ou agradável, queridos, as ofertas que nós temos dentro dessa sociedade caída, corrupta, ela pode apenas te trazer segundos de prazer e eternidade de sofrimentos. Não se esqueça disso. Tem consequências, e a maior delas é te ver fora dos caminhos do Senhor. Não seja como Demas, como Paulo cita em 2 Coríntios, no final, 2 Timóteo, no finalzinho da carta, que tendo amado o presente século, abandonou ele e consequentemente o cristianismo.
Receba o alerta da palavra, a exortação da mesma como o ensino de um pai que nos ama. E por fim, siga o exemplo do Senhor Jesus, o imite. No tempo da tentação no deserto, ele resistiu o diabo com a palavra do Senhor, e a Bíblia fala que o diabo o deixou. Maior é o que está contigo. E o nosso desejo, que Deus abra os nossos olhos a cada dia, o nosso coração, para a gente perceber, queridos, que existe um mal que está ao nosso redor, e que tenta nos tragar, e nos tirar, de uma verdadeira adoração, de uma verdadeira consagração ao Senhor. Seja amigo dele, ame-o, e ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém.